Pessoal, sejam muito bem-vindos, doutores e doutoras, a mais aqui um bate-papo do Carreiro do Advogado, principalmente abordando um tema que tem sido pauta, de muitas discussões ao longo dos últimos meses e tem um crescimento gigantesco, que é a ação de RCC. E ao longo desse bate-papo a gente vai estar podendo conversar qual é a tese ideal, qual é a diferença dela para RMC, como é que você pode estar aproveitando toda essa evolução estratégica por trás dessas ações de RCC, o que tem feito, o que tem mudado nos últimos tempos, quando o assunto são ações de RCC, qual é a lógica desse ambiente, por que nós criamos esse bate-papo. O bate-papo, a iniciativa aqui do Carreiro do Advogado, onde na prática a gente pega um tema específico, por exemplo, o RCC e as teses de RCC, e traz aqui para essa conversa aberta com colegas advogados e advogadas. Então, acaba aqui se transformando numa mega aula, numa mega conversa, nesse mega ambiente. Naturalmente, você vai poder ter a chance de estar tirando dúvidas, você vai poder ter a chance ali de estar conversando conosco, trazendo seus casos, e a gente vai conversar, pois afinal isso aqui é um bate-papo. Então você que já está chegando aí nesse momento, já aproveita, faz uma coisa que é bem importante, tá? Deixa o seu like é extremamente importante, inclusive para que outros colegas advogados vejam que esse encontro está ocorrendo e possam vir participar. Aproveita também na oportunidade, já se inscreve em nosso canal. Por que você precisa estar inscrito aqui em nosso canal? Porque isso aqui é um bate-papo e a gente vai estar discutindo ao longo da nossa conversa. E aqui no Carreiro do Advogado só tem acesso ao chat quem é inscrito em nosso canal. Então aproveita aí, já se inscreve também em nosso canal e coloca aí de onde você está falando, quais são suas expectativas para esse bate-papo, o que você deseja ver, como você deseja ver, se você tem casos concretos, para que a gente crie esse ambiente mais direto, para que a gente crie esse ambiente mais objetivo e assim consigamos não só fluir, como também estar conversando a respeito da RCC e como ela se comporta na prática, quais são os detalhes por trás disso tudo. Então, já deixa o seu like, isso é bem importante. Aproveita também, já se inscreve aqui em nosso canal, a gente vai estar identificando não só como essa RCC se comporta, mas qual é a tese ideal por trás dela, a diferença entre a RCC, a RMC e qual a evolução estratégica dessas teses, o que você vai estar utilizando dentro de um caso, dentro de outro caso. Isso evita que, por exemplo, você não caia na mesmice de estar perdendo processos de RCC, pois você simplesmente não sabe a tese adequada. Estou vendo aqui, doutor aqui, Belo Horizonte, está aqui diretamente falando de Belo Horizonte, o pessoal de Belo Horizonte está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Pessoal, vamos lá, eu gosto de ser prático, eu gosto de ser direto, mais uma vez, quem for chegando aí, já deixa o seu like, já se inscreve em nosso canal, porque chegou a hora da gente entender como é que funciona a RCC na prática, qual vai ser a tese ideal e a diferença para a RMC e a evolução dessas estratégias dentro do universo da RCC. Doutor Ismael também está aqui com a gente, diretamente de Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo, doutor Ismael, e todos os demais. Pessoal, quem está comigo aqui pela primeira vez, nessa primeira oportunidade, seja muito bem-vindo, tá? Sou o professor Elicelton Farias, eu sou especialista em Direito Bancário e Advogado, aqui do Carreiro do Advogado. Hoje nós temos mais de 30 mil alunos em todo o Brasil, nesses mais de 10 anos de atuação dentro do mercado jurídico, sendo hoje uma referência nacional no direito bancário e prática jurídica, exatamente isso. Até para honrar o tempo de vocês, a oportunidade que vocês estão dando, pode ter certeza que nós vamos ver aqui vai ser algo extremamente prático, essa ideia por trás do bate-papo, que ao término dele você pega as informações que aqui tratamos e já possa utilizar, já possa gerar resposta, possa gerar honorários para dentro da sua advocacia. Hoje nós temos mais de 20 cursos validados e uma comunidade ativa com milhares de advogados aplicando na prática tudo aquilo que a gente tem ensinado. E é um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui comigo. O nosso bate-papo, ele vai ter algumas diretrizes, tá bom? E o que nós estaremos aprendendo, o que nós estaremos desenvolvendo a partir desse exato momento nas diretrizes do nosso bate-papo. Primeiramente, estaremos entendendo essa diferença entre RMC e RCC.
Qual é a diferença em cada operação dessa? O que isso vai mudar para a sua advocacia? O que você precisa saber ou não precisa saber na hora de estar entrando com esse tipo de ação, na hora de estar desenvolvendo esse tipo de ação? Então, a primeira coisa, a gente vai partir da compreensão do que é RMC e o que é RCC, que muitas vezes os colegas se confundem aí e causam esse problema. Uma vez a gente desenvolvendo isso, o que é RMC, o que é RCC, a gente vai entender quais são as teses que estão por trás da RCC. A gente para mais um pouco e volta para esse universo da RCC, o que está ocorrendo, o que deixa de ocorrer e quais são os detalhes. Entender como é que essas teses elas foram evoluindo ao longo dos últimos anos, o que mudou, como é que a gente pode interpretar da melhor maneira e quais são os detalhes por trás disso. Logo em seguida, a gente vai entender qual é a diferença entre negativa geral e transformação quando o assunto é RCC, porque esses dois conceitos eles precisam estar aquecidos na mente de vocês, porque é a partir desse aquecimento que a gente vai conseguir não só diversificar essas teses, entender quando cada uma vai estar presente e também o que você tem que fazer quando o assunto é RMC, negativa geral e as transformações. Então, esses serão os pontos de contato aqui. Mais uma vez, você que está comigo aí, já deixa o seu like, já se inscreve também em nosso canal, fica atento, principalmente se for surgindo dúvidas, questionamentos, já vai colocando aqui no chat que é para a gente caminhar na mesma ideia. A ideia do bate-papo é que, desde o início até o final, todos nós caminhando na mesma direção, com a mesma compreensão de cada uma das etapas. E pessoal, a gente vai começar a entender a lógica por trás dessa diferença de RMC e RCC. Então, vamos aqui, mapa da RCC. E dentro desse universo do direito bancário, existem algumas ações que elas são conectadas com cartões. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo aqui, uma RCC, uma RMC, ela tem a ver com cartões. Então vamos lá. Cartões. Cartões de crédito, sendo mais exato. Então, a RCC e a RMC são variações de cartões de crédito. Ambos, professor. Ambos, professor. E aqui eu puxo um pouco da história da RMC e como é que isso desembocou dentro da RCC. Então eu vou começar falando um pouquinho. Professor, a aula é sobre RMC? Não, a aula é sobre RCC. Mas para que você compreenda as teses que nós vamos desenvolver, qual é a melhor tese que vamos desenvolver, quais são os detalhes dessa tese, eu não tenho como não falar da RMC, que é a prima mais próxima desse tipo de demanda, que é justamente a RCC. Ok, então eu vou até colocar aqui que é para ninguém, quando ver, não ficar confundido. Então, vamos lá falar um pouco da RMC. A RMC, ela é um cartão de crédito. E como cartão de crédito, isso surgiu por idos de 2013 e 2014. Foi dada uma proposta para principalmente aposentados e pensionistas nesse primeiro momento, depois foi estendido para servidores públicos, da existência de um cartão de crédito atrelado a um salário. O que acontecia? Uma expansão do crédito, um novo serviço bancário à vista, foi concedida uma oportunidade de agora esses usuários de cartão terem cartão de crédito. E esse cartão de crédito, diferente de qualquer modalidade que até o presente momento existia, seria descontado diretamente desconto do benefício. Então a gente tinha um cartão de crédito que ele tinha um desconto direto no benefício. Por quê? Como é que funciona o cartão de crédito meu ou seu hoje? A gente tem um certo limite de crédito e mensalmente tem lá o valor que eu tenho que pagar, eu vou lá, deposito, pago em conta, pago no boleto, o que for. E aqui não. Aqui existia uma possibilidade de ser efetuado desconto diretamente do benefício. Obviamente, até por uma proteção de superendividamento, proteção de confisco de toda a finança, foi estabelecido um limite. Que esse desconto seria relacionado ao mínimo da fatura. Então vamos lá. A RMC é um cartão de crédito.
existia uma possibilidade de desconto diretamente no benefício. E esse desconto seria realizado, não era um desconto qualquer, era um desconto do mínimo da fatura. Então, se a fatura fosse R$1.000 e literalmente esse mínimo da fatura fosse R$100, existia uma autorização para descontar esses R$100. Então, o mínimo da fatura era descontado diretamente do benefício. Surgiu outra discussão. Uma forma de proteger. A gente está falando de pessoas que têm um salário mínimo ali como benefício. Então, o que aconteceu? A gente precisa estabelecer um limite percentual de quanto poderia ter sido descontado. Então, lá na RMC, daqui a pouco a gente chega na RCC. Segura um pouquinho, ainda vai ter evolução de tese, vai ter uma série de coisas. Então, na RMC, foi estabelecido um limite. Olha, beleza, vai descontar o mínimo da fatura, mas a gente não pode descontar esse mínimo da fatura de forma indiscriminada. A gente precisa estabelecer um valor. Então foi dito, olha, vai ser possível descontar o mínimo da fatura, mas até o limite de 5% do respectivo benefício. Então, para a gente ser aqui bem enfático na coisa, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu botar aqui a calculadora. Eu tenho aqui uma calculadora. Eita, veio para cá. Pronto, é isso que eu queria. Então, vem para cá a calculadora. E isso aqui, ó. Isso aqui eu não queria. Deixa eu só organizar o negócio, que às vezes esse bichinho aqui aparece aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Desconto do benefício, mínimo da fatura. E aqui, ó, 5%. Isso, 5%. Show de bola. Então, veio aqui uma possibilidade diferente. Vamos imaginar que eu tenho aqui, pegando o salário mínimo, um cliente que recebe o salário mínimo, que é R$ 1.518. Então, o que poderia ser descontado era tão somente 5%. Então, por exemplo, alguém que recebe um salário mínimo, o máximo do mínimo dessa fatura, o máximo do mínimo é até R$100, o máximo do mínimo dessa fatura que poderia ser descontado era R$ 75. Isso, mais uma vez, foi uma forma de proteção. Então, na prática, mensalmente, desse cartão de crédito, o cliente tinha um cartão de crédito, uma fatura comum, era descontado diretamente o benefício dele, com o mínimo da fatura e justamente 5%. Essa é a história da RMC. Só que vocês não vieram para escutar a história da RMC, mas da RCC. E professor, por que surgiu tudo isso e por que isso tem uma conexão diretamente com a prática, diretamente com aquilo que a gente vai estar pleiteando dentro do processo? Logo após a pandemia, ali 2020, 2021, com todas essas suspensões, decretos de suspensão de empréstimos, decretos de suspensão de juros, congelamento de preços, queda em todo o faturamento da rede bancária, foi tomada uma medida. Foi autorizado a criação de um novo produto bancário. Um novo produto bancário, que seria outra modalidade de cartão de crédito, a RCC. Ou seja, em 2022, por idos de agosto, setembro, surgem novos descontos e autorizações de descontos relacionadas à reserva, aqui significa reserva da margem consignável e reserva do cartão consignado. Então, é criado um novo produto jurídico. Então, isso aqui é um cartão de crédito também. Certo? Olha só como vai ficar engraçado isso aqui. Esse cartão de crédito permite o desconto no benefício também. Esse cartão permite o desconto do mínimo da fatura também. Esse cartão tem uma limitação de desconto do mínimo de até 5% também. E a grande diferença é que esse cartão só é para aposentados e pensionistas. E esse cartão permite alguns benefícios como auxílio funeral e outros. Na prática mesmo, gente, eu vou ser bem enfático com vocês para ser didático e extremamente direto, como vocês têm falado. A diferença entre eles é quase nenhuma. O que aconteceu na prática? Os bancos que antes tinham uma limitação de 5% de desconto, agora tem uma limitação de 10%. Conseguiram vender um novo produto bancário
com desconto de fatura mínima, agora cujo foco é aposentados e pensionistas, que já foram um alvo muito grande da RMC, e hoje a RMC também pode ser para servidores públicos. A RCC não, só aposentados e pensionistas, e ela permite a existência de auxílios funerais, seguros e outros descontos. Então aqui auxílio funeral, também eu tenho aqui possíveis seguros, essa é a existência dessa RCC. Só que aí vem o que fez vocês virem até esse exato momento, essa grande conversa aqui. Como esses dois cartões se comportam na prática e por que existem teses que precisam ser observadas. Gente, eu vi que tem um pessoal bacana que chegou agora. Gente, sejam bem-vindos, já que é o bate-papo do Carreira do Advogado. A gente está trabalhando justamente as principais teses da ação de RCC. Estou vendo uma galera muito boa. Seja bem-vindo, aproveita, já deixa o seu like aí, já coloca aqui no chat se tá tudo claro para você. O pessoal entrou agora, de onde você está falando também, quais são suas expectativas. Pessoal, isso aqui é um bate-papo, então a gente vai estar batendo papo. Por exemplo, você está com dúvida, alguma coisa não ficou clara, já vai colocando aqui no chat, porque eu vou estar respondendo ao longo da nossa própria aula, da nossa própria conversa aqui, para que a gente caminhe juntos aqui cada uma das etapas, tá bom? Até a doutora Viviane já perguntou, professor, uma dúvida, quando há o refinanciamento para outro banco ou portabilidade, o que devemos proceder? Isso aqui não é um caso exatamente de RMC ou RCC, mas quando há tudo isso, a gente pode efetuar a revisão dos dois contratos, doutora Viviane. A gente vai estar efetuando a revisional de um ou de outro. Justamente não há conexão muito grande, é muito difícil ter essas portabilidades de RMC ou RCC. Seja bem-vinda, doutora Dalgisa, boa tarde. Doutor Pinheiro também marcando presença mais uma vez, seja muito bem-vinda, excelência. Quem vai chegando aí, pessoal, vai dando o seu oi aqui. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos, vocês estão no bate-papo. Aqui a dinâmica é diferente. Beleza? Então vamos lá. Vou estar continuando, todo mundo compreendeu até agora, né? Estou trazendo essa visão geral para que eu comece a abordar aqui a dinâmica da RCC propriamente dita. Então, a gente teve uma, teve outra. O que aconteceu? Por idos desse cenário, quais são os detalhes que a gente vai fazer isso aqui? O que eu vou estar trabalhando? Como é que eu vou estar trabalhando? Até, pessoal, uma coisa importante, a doutora Lília fez aqui para todos, até por questão de direitos autorais, de proteção de dados, só que ao longo da aula não vamos citar nome de bancos não, tá bom? Só trabalho com, se você tem uma dúvida no banco específico, coloca o nome fictício, vamos estar citando o nome de bancos não, até porque a gente não tem problema em relação ao YouTube e tudo isso, e problemas de direitos autorais. Então, não vamos citar nomes de bancos propriamente ditos, tá certo? Gente, venci a RMC e venci a RCC. Surgiu um grande problema técnico. Qual é? Por idos de 2014, começaram a aparecer descontos do cartão RMC. Daqui a pouco eu chego a RCC. Estou fazendo esse paralelo porque vai fazer sentido daqui a pouco. Por idos de 2016, 2015, 2016, começaram a surgir inúmeros descontos relacionados à RMC e relacionados à RMC e possíveis valores, cartões e negócios feito tudo isso. Então o que começou? Descontos da RMC. E muitas pessoas começaram a procurar advogados e dizendo, olha, eu nunca contratei, eu nunca fiz esse cartão de crédito, eu nunca lidei com esse tipo de cartão de crédito. Eu nunca tive contato com nenhuma espécie de RMC, não sei o que é esse cartão, ou sequer uso esse cartão. Foi nesse cenário que um bloco de ações começaram a ser movidas, que foram as ações de primeira geração da RMC. Pessoal, mais uma vez, estou sempre repetindo isso, a aula é sobre a RCC. Eu estou conectando com a RMC porque as teses elas foram importadas e vão começar a ter toda essa conexão, tá certo? E provavelmente muitos colegas erram nesse ponto aqui que eu vou estar falando. Em 2016, 2017, foi gerada a primeira geração, gerada propriamente de RMC, que eram as teses de negativa geral. Em outras palavras, negativa geral. O cliente chegava no escritório, dizia que nunca contratou nenhum cartão, que não tinha contato com nenhum cartão, não tinha detalhe de nenhum cartão, ia lá, ó, prego batido, ponta virada.
já entrava com ação de negativa geral. A negativa geral, pessoal, é daquelas teses do direito bancário muito comuns que a gente vai estar trabalhando justamente em quê? Vai estar trabalhando que o cliente nunca contratou, certo? Nunca contratou o cartão. Por ele nunca ter contratado esse cartão, eu peço a repetição do indébito, dos valores indevidamente descontados. Eu peço a imediata suspensão dos descontos, certo? Eu peço também aqui o dano moral, que no presente aspecto aqui, ó, é o que? Em ré ipsa. Por que o dano moral em ré ipsa? Afinal, gente, a gente está lidando com a contratação indevida. O cliente nunca contratou, está sendo cobrado por algo que ele nunca contratou, então tem um dano moral de cara aqui em ré ipsa. E essa tese de negativa geral, ela perdurou durante muito tempo. Logo em seguida, veio as variações das teses de RMC, segunda geração, que foram as RMCs conectadas à venda casada. Ou seja, o cliente ele ia fazer o empréstimo e nesse ato de fazer o empréstimo, ele tinha que estar lidando com outro cenário. Nesse ato de fazer o empréstimo, ele já estava ali, por exemplo, aqui com a venda casada, o pessoal ligando para mim aí, ó, a venda casada, eu abordava o seguinte, que o cliente nunca contratou aquele cartão. Nunca contratou aquele cartão. Opa, deixa eu puxar para cá. Aquele cartão. O cliente estava contratando um empréstimo simples. Ou o cliente teve uma oferta melhor com a contratação do cartão. Começou um bloco de teses relacionadas à venda casada e o comportamento da venda casada. E o que acontece? Esse cenário começou a mudar completamente. Eu vim aqui dizendo, olha, eu não estou negando diretamente que eu contratei ou deixei de contratar. Eu estou dizendo o seguinte, que agora o meu cliente queria fazer um empréstimo e no ato de fazer esse empréstimo, no ato de lidar com esse empréstimo, ele teve uma oferta, uma possibilidade, um caminho que o quê? Que seria melhor beneficiar, teria uma taxa de juros se tivesse esse respectivo cartão ou muitas vezes abrisse uma conta específica naquele banco, um cartãozinho só débito. Ou seja, houve a segunda geração da RMC, trabalhando ela com venda casada. Nos dois aspectos, nessas duas aqui, eu não sei se eu consigo conectar, eu não sei, acho que eu não consigo conectar não aqui, mas eu vou tentar. Tem aqui. Nos dois aspectos, a gente teve um problema muito grande que começou a surgir, era um problema processual isso aqui, tá? Quando a gente entrava com esse tipo de ação, o banco, ele aparecia na contestação e no ato da contestação, ele apresentava seja o contrato na negativa geral, seja as autorizações ou um subcontrato dentro da venda casada. Em outras palavras, a gente estava lidando com uma tese onde a gente negava tudo e muitos advogados, isso aqui eu estou falando isso porque muitos advogados ainda utilizam essas duas teses. Elas não deixaram de valer, a gente vai estar comentando sobre isso, mas elas têm um risco muito grande. Se você não sabe analisar a taxa de risco dessas teses, você vai perder. Provavelmente você que está me ouvindo nesse exato momento, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando isso, está perdendo aí a ação de RMC, está perdendo a ação de RCC à torta e à direita, porque tem utilizado a tese errada da maneira errada. Porque é o seguinte, veja só, isso é venire e contra factum próprio, pessoal. Você está fundamentando uma tese completamente que o cliente nunca contratou, nunca teve contato, não utilizou o cartão. Tem gente aí com problema de utilização, né? Nunca utilizou o cartão, não tem fatura, não desbloqueou, não fez isso, aquilo, outro. Quando chega na contestação, lá tem assinatura do cliente, tem foto do cliente, tem vídeo, geolocalização, tudo. Ou seja, imediatamente o seu processo é julgado improcedente. Isso é a segunda geração da tese RMC. E mais uma vez, me entendam bem, essas teses, elas não deixaram de funcionar. Elas funcionam e funcionam muito bem até hoje. Ocorre que para eu entrar com esse tipo de tese, eu preciso de uma bateria de cuidados para evitar justamente a improcedência.
E foi nessa hora que surgiu uma nova tese, que foi a tese de transformação, ou a tese de revisão. A gente, dentro do direito bancário, fazendo esse paralelo, né, sempre eu estou fazendo o que a gente faz dentro dessas ações, o que a gente faz dentro do direito bancário, existem dois blocos de teses principais que vai trabalhar com todo o direito bancário. Na verdade, são três. O principal é a negativa geral, certo? A negativa geral. Ou seja, a gente vai ter inúmeras teses. O gênero dessas teses é negativa. Dou um exemplo. Negativa geral de contratação de empréstimo. Está dentro do gênero negativo. Negativa geral de RMC, negativa geral de RCC, negativa geral de financiamento. Ou seja, são teses, peça pelo nome, onde eu nego tudo completamente. Onde eu vou dizer que eu nunca fiz ou deixei de fazer. E existem as teses de revisão. E aqui vai um ponto onde eu explico isso muitas vezes e colegas advogados ainda continuam errando. Professor, mas isso é simples. Mas é no feijão que arroz. E feijão e arroz, que 90% dos colegas tinham errado. Entenda uma coisa, toda a tese e todo o processo, ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de argumentativa, uma linha de construção. Minha gente, pensa comigo. Ou eu no início do processo, digo para o juiz que o cliente nunca contratou o empréstimo, ou eu nego, ou eu, de cara, já digo que o cliente contratou. Eu não tenho como dizer as duas coisas. É até alguém que vai perguntar daqui a pouco sobre pedidos subsidiários dentro de RMC e RCC. Não tem como a gente trabalhar com pedidos subsidiários dentro dessas ações, porque muitas vezes ou eu aceito que o cliente contratou, ou eu aceito que o cliente não contratou. Eu preciso escolher um caminho, cada um vai ter seus riscos, vantagens e desvantagens. Isso não só serve para a RMC e RCC, mas para o direito bancário como um todo. Então, primeiro momento, eu tenho a negativa geral, venda casada. A venda casada ela entra dentro desse universo das negativas, porque eu estou dizendo que o cliente nunca fez. E em terceiro lugar, eu tenho as teses de transformação, as teses revisionais. Revisional de empréstimo, revisional de veículo, revisional de imóveis, revisional, transformação, de RMC e RCC. Então aqui eu vou estar utilizando essa tese de transformação barra revisional. Onde na prática, como é comum de todas as revisionais, eu não vou chegar aqui para estar negando nada. Nessas teses eu vou concordar com o contrato. Por exemplo, eu já inicio aqui, eu não vou estar discutindo se ele contratou ou não contratou, fez ou não fez. Isso não é objeto da discussão. Isso não é objeto. Eu vou concordar que ele fez, eu vou concordar com o contrato, eu vou dizer que sim, ele aceitou, sim, ele estava ciente. Eu estou concordando com tudo. Ou seja, eu concordo com o contrato, todavia eu vou efetuar uma transformação. Por isso que entra uma transformação de X em Y. Ou comparar X com Y. Por exemplo, se eu vou entrar com ação revisional de juros abusivo, eu pego juros A com juros B e vou comparar X com Y. Ou, que é o nosso caso, eu vou transformar X em Y. Eu vou chegar no processo. Eu vou dizer para o juiz que o cliente contratou, que o cliente fez. Eu não vou entrar no mérito, não vou estar dizendo que o cliente deixou porque queria isso aqui, não. O cliente contratou, ele fez, ele assinou, botou o dedo, tudo isso. Todavia, ele gostaria de fazer o empréstimo. Fazer um empréstimo. E não o cartão. Eu não estou discutindo mais esse ponto. Por isso que o juiz, ele não vai mais se atentar sobre assinatura, sobre fotografia, geolocalização, porque eu não estou negando nada disso. Estou dizendo que o cliente fez. Ocorre que o cliente não teve o esclarecimento necessário para saber que estava fazendo o cartão e não o empréstimo consignado. Quando eu alego isso aqui, pessoal, na prática, eu estou conseguindo trabalhar com um princípio que é fundamental dentro do CDC, que é o quê? Inversão do ônus da prova. Eu jogo agora a responsabilidade não só para o meu cliente,
mas divido esse ônus e responsabilidade com quem? Com o banco. Dizendo, banco, você agora vai ter que provar por A mais B o que foi feito aqui que resultou num cartão de crédito sem fim, enfim, cartão de crédito que não teve fim da maneira adequada, que tem sido efetuadas essas cobranças ou as condições dessa contratação. Eu consegui atrair para o banco o dever de demonstrar o que ocorreu dentro dessa operação. Então, essas 3 gerações de tese foram trabalhadas num primeiro momento dentro da RMC. Aí surge um questionamento real. Professor, o senhor está falando de coisa bonita, mas existe coisa feia? É claro que existe coisa feia. Essas teses, elas têm problemas e soluções. Por exemplo, vamos pensar da forma lógica. Se você está aqui comigo, ninguém está só trabalhando pro bono, né? Você tem esposo, você tem filho, você tem operação, tem dinheiro em jogo. Então você precisa pensar com a cabeça, não é só com o coração, não. Eu estou errado ou vocês não têm conta para pagar? Se vocês não tiverem conta para pagar, por favor, pegue meu telefone e sim no caminho, que eu não sei também não como é que trabalha de graça e fica sem conta para pagar. Então você pode pegar meu telefone e mandar mensagem, professor, eu descobri aqui como trabalhar de graça e ainda ter tudo. Eu não descobri esse caminho ainda não. Por que eu estou falando isso, gente? Porque essas teses elas têm riscos financeiros para dentro da sua operação. Quando a gente trabalha com tese negativa geral, o nosso pedido vai ser que ele nunca contratou, vai ser a repetição do débito, vai ser a suspensão de desconto, vai ser o dano moral. Então elas são teses valiosas. São teses que elas têm um retorno financeiro maior. Aí tem gente que diz, não, professor, se aqui existe um retorno financeiro maior, eu vou atacar na cabeça, né? Professor, é muito simples. Pois é, só que o grande X da questão é que, embora elas tenham esse retorno financeiro maior, elas têm uma taxa de risco maior ainda. Porque, por exemplo, imagine só, você construiu todo o seu processo com a lógica que o cliente, ele nunca contratou. Aí chega lá na contestação, tá a fotografia, tá a assinatura, tá a digital, tá o que for do cliente. Você vai perder o seu processo e perder tudo. É aquela, já ouviu aquele ditado, né? É melhor um pássaro na mão que 2 voando. Pronto. Esse vai ser o pássaro voando. Você vai perder tudo. E a mesma lógica com a venda casada. Na ação de transformação, a gente diminui o risco. Diminui o risco. O risco de improcedência. A gente diminui o risco de improcedência. Mas na medida que a gente diminui o risco da improcedência, o que a gente acaba também diminuindo? O valor a receber. Por quê? Na tese de transformação, eu vou estar pegando e efetuando um comparativo entre taxa de juros frente ao empréstimo. Então, eu pego esse cartão, transformo no empréstimo consignado comum, como se fosse qualquer outro empréstimo. Só que o que eu vou receber não está atrelado ao empréstimo consignado, mas está atrelado ao valor excedente da quitação do empréstimo. Então, é o valor excedente da quitação do empréstimo que eu vou estar abordando dentro da minha ação, e é isso que eu vou receber a repetição do INDEP. A gente vai estar fazendo cálculos. Espera aí, só um momento, a gente já entra nesse mundo de cálculos. É o que faz com que o valor percebido ele caia um pouco. O valor da operação ele cai um pouco. Por exemplo, veja só para você entender aqui, forma matemática, para eu já entender, para você já começar a trabalhar nesse mundo aqui. Eu tenho aqui uma calculadora. Imagina só que a gente vai utilizar a tese de negativa geral da RMC. Negativa geral. Vamos dizer que esse primeiro desconto ocorreu no dia 8/12 de 2020, tá certo? 2020. A taxa de juros mensal vai ser a taxa de título de correção monetária. Afinal, a gente quer todo o valor. Coloca que foi 1,0. O valor do desconto mensal foi de R$100, só para a gente ficar claro aqui. E o número de descontos, em 5 anos, foram 60 descontos. Ou seja, eu vou clicar aqui, ó, e olha só. Em poucos minutos, eu já tive que o valor descontado foi R$6.000. O valor corrigido, eu peguei esse valor todinho de 6.000, né? Corrigido com a taxa de correção de 1,0, deu 9.600 e já dobrei aqui que deu uma repetição do IDEA de 19.200. Isso é só de repetição do IDEA.
Fora ainda que eu vou estar pedindo dano moral em cima disso aqui, porque é em ré Y. Então, o que eu conectei aqui? Valor descontado, valor corrigido e a repetição do débito. Naturalmente, essa é uma ação que ela teve uma valorização muito grande. Essa é uma aplicação da tese da negativa geral em pauta. Qual é o X da questão aqui? Quando a gente começa a trabalhar a tese de transformação, eu pego aqui, por exemplo, esse mesmo cálculo. Isso aqui é uma tese de transformação. Vou gerar o PDF e deixar ele aqui. Que é logo seguido isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um RMC, tá? Pouco a gente chega na RCC. Peguei esse aqui, todo esse cenário, e dentro dessa RCC aqui, eu vou pegar esse mesmo valor de empréstimo, que foi R$2.000. Tenho aqui um valor de R$2.000 nesse cenário. Com o valor desses R$2.000, eu tenho uma taxa de juros mensal. Imagine que a taxa de juros mensal, e agora eu não foco mais em taxa de correção, nem nada disso, eu vou estar focando aqui na taxa de empréstimo, foi 2,6. O valor dessa parcela, vamos dizer que continuou R$100, certo? Vou até colocar 3.000 aqui. A data de início, mais uma vez, foi 8/12/2020. O número de parcelas foram 65 anos, e agora sim o fator de correção monetária. Quando eu clicar isso aqui, ó, eu vou ter uma visão de todo o valor frente ao tempo. Olha só, o valor corrigido, como já foi menor. Se isso aqui fosse R$2.000, por exemplo, eu já teria outra abordagem, porque eu tive um ano de correção de valores. Ou seja, o que a calculadora faz? Ela vai pegar um empréstimo frente a esse cenário inteiro e dentro desse empréstimo vai verificar o que ultrapassou o valor da quitação integral do empréstimo. Por exemplo, eu giro aqui e faço tudo isso. Então, o que vou receber a tipo de honorários é só o que ultrapassa a quitação do empréstimo. Por exemplo, aqui, ó, depois da parcela 29, o que ultrapassou, começou, né? Menos 40, menos 141. Isso foi uma tese que a gente importou na RMC. Até aqui, pessoal, todo mundo compreendeu. A gente abordou duas teses, a tese negativa geral, que é a devolução de tudo, e a tese de transformação, onde eu só recebo o que ultrapassar. Por que disso que a gente importa as teses de RCC? Até agora, todo mundo comigo, todo mundo compreendeu, tá claro aí para todo mundo, que é muito importante todo mundo ter em mente o que a gente tá abordando aqui e como é que isso se comporta. Vou aumentar aqui um pouquinho o áudio. Todo mundo compreendeu até aqui. Para mim, tem que repetir essa última parte, professor. Show de bola. Tô Lucas. Eu vou estar só fazendo uma recapitulada para a gente entrar aqui na RCC. Porque, gente, veja só. Existem duas teses que a gente aborda dentro desse universo de cartões. A tese de negativa geral, que foi esse primeiro cálculo. O que eu fiz? Muito simples. Eu peguei todo o valor que foi descontado durante todo o tempo, vou pedir a devolução de todo esse valor. Todo esse valor, com dano moral, corrigido, tudo. Devolução. Cada centavo que voltou, a gente vai estar pedindo. Essa é a tese de negativa geral pura. Qual é o grande problema dessa tese que a gente abordou, trouxe isso? Essa tese tem muito retorno financeiro, mas tem muito risco. Por quê? Eu estou negando a contratação. Se chegar lá, dentro do processo, na contestação, e o banco, por qualquer elemento que o banco tenha, consiga demonstrar que o cliente contratou, você perdeu o processo. É o que acontece hoje, não é amanhã nem depois, é o que acontece hoje com a maioria dos colegas advogados que estão abordando esse tipo de tese. O banco chega lá na contestação e segue isso, já toma na cabeça, já perde o processo. É diferente da tese de transformação. Na tese de transformação, a gente pega esses mesmos descontos e transforma ele num empréstimo consignado simples, aquilo que o cliente queria fazer. Ele não queria fazer um empréstimo. A gente transforma em empréstimo consignado simples. Qual é a grande vantagem? A gente diminui o valor percebido, porque o que a gente vai receber é só o que tem na quitação. Vamos imaginar, gente. A gente está com um empréstimo consignado de R$2.000. R$2.000 foi o que ele fez, dividido em tantas parcelas. O que eu vou receber é o que for feita a transformação, o que ultrapassar a quitação do empréstimo. Não é um empréstimo, ele tem parcela todos os meses. O que ultrapassar a quitação desse empréstimo é que será alvo justamente da repetição do INDEP, do que eu vou receber. A média de duração dessas ações, doutora Alexandra, é de aproximadamente ali 6 meses, 4 meses, a depender da vara e do fórum. Tá bom? Essa é a média de duração. Aí nessa conversa bacana, respondi todo mundo, vamos continuar.
surgiu a possibilidade da RCC. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque é muito importante que vocês entendam em que cenário a RCC surgiu. Muita gente já aprendeu que a RCC foi uma geração diretamente à pandemia, uma forma dos bancos ganharem dinheiro, uma forma de aumentar lucros. Então, a RCC, ela é uma ação nova. E por ser uma ação nova, a RCC, ela só estava valendo a pena na tese de negativa geral. Por que só na tese de negativa geral? Porque a tese de transformação não tinha valor a receber para a advocacia. Vamos lá, vou estar mostrando aqui. Imagina só que o cliente, ele fez uma RCC. O valor dessa RCC foi de R$2.000, certo? A taxa de juros mensal foi de 2,6. O valor da parcela foi R$100. A data de início, vamos dizer que foi agora dia 8/12/2024, certo? O número de parcelas descontadas até o momento foram 12. E o fator de correção monetária é 1,0. Gente, por que a calculadora entregou aqui como negativo? Muito simples. Por conta disso aqui, ó. Se eu pegasse, escute bem o que eu vou falar, preste muita atenção. Se eu pegasse essa RCC aqui, esse valor de R$2.000, taxa de juros, valor de parcela, quantidade de parcelas, tudo isso, e transformasse em um empréstimo consignado comum, na 12ª parcela, que foi a que a gente calculou, eu teria quitado? Não. Ainda teria um saldo devedor de 1.334. Em outras palavras, mesmo eu transformando isso aqui num empréstimo consignado, não haveria quitação ainda. Eu não teria quitado ele, então não teria nada a receber. Por quê? Gente, para o cliente foi ótimo. Era 2.000 de um cartão, transformou num empréstimo consignado, não vai ser mais essa dívida eterna, né, que é um grande problema da RMC, da RCC. A taxa de juros vai estar regularizada, ele vai ter data para terminar tudo isso. Ótimo, em todos os cenários ficou muito bom. Qual é o grande X da questão aqui? O cliente, você como advogado, não tem nada a receber. Porque o cliente, por mais que ele faça toda essa operação, ele ainda vai ter um saldozinho devedor que vai continuar pagando de R$1.334. Isso se deriva em relação ao quê, professor? Principalmente cartões de créditos novos. Por exemplo, o caso que eu botei aqui começou há 12 meses. Por que a RMC ela sempre caiu como uma luva nas teses de transformações? Que a maioria das RMCs elas são antigas. São 2016, 2015, são 2017. Então, por ter tanto desconto, mas tanto desconto, na projeção temporal elas valem a pena na tese de transformação. Na projeção temporal, por exemplo, eu estou com 80... Gente, é só matemática. Eu estou com um cliente que está sofrendo esse desconto há 80 meses, há 100 meses, 120 meses. Gente, é matemática. Imagina o cliente, veja só. Eu não vou nem calcular juros, vamos fazer uma matemática simples aqui. O cliente pegou o limite do cartão de R$2.000, só R$2.000. Mas ele está pagando 100 há 120 meses. Gente, ele já pagou R$10.000 a mais. Ou seja, naturalmente, se eu estou fazendo uma matemática bem grosseira, por sinal, só para entender, ele já pagou R$12.000, é R$10.000 a mais. Ele já pagou assim 4, 5 vezes, mano. Ou seja, é sobre essa diferença que eu vou estar pedindo a devolução. Então as teses de transformação caíram como uma luva na RMC. Na RCC não, até o presente momento. Qual era a tese que a gente utilizava dentro da RCC? As teses de negativa geral, porque era novo, entenda? É só esse o ponto. A RCC começou em 2022, então a gente não tinha prazo suficiente. O máximo que eu tinha era 36 descontos. Então o que acontecia? Eu utilizava a tese de negativa geral, onde o cliente nunca tem utilizado a RCC, o cliente não sabia o que era esse cartão, não fez esse cartão. Para o cliente era muito bom, a gente cancelava os descontos, a gente cancelava qualquer valor e conseguia a resolução dessa demanda. Então, para o cliente foi muito bom. A tese de negativa geral. Qual foi o problema das teses de negativa geral dentro da RCC? O mesmo problema, a história ela vai se repetir. Não vai ter novidade, a história ela continua se repetindo. Ou seja,
chegava numa contestação, era provado para o cliente, que o cliente contratou, que o cliente aceitou, que o cliente estava lá com a SCC dele, que ele assinou, que ele colocou justamente lá o nome dele, a fotografia, geolocalização, o contrato, assinatura digital, o que for. Ou seja, a gente começou a ter muita dor de cabeça em relação à tese de negativa geral, também dentro da RCC, que era algo previsível. Aconteceu na RMC e ia acontecer aqui. Foi aí que começou a surgir algo interessante, que é o prazo. A RCC começou a ganhar prazo. A gente está com a RCC desde setembro, desde outubro de 2022. Então as teses de transformação começaram a fazer muito sentido e começaram a ter excelente retorno financeiro. E principalmente, negativa geral e transformação, deixa eu botar só aqui, negativa geral e transformação, inclusive gerando possibilidade de cobrança inicial. Tudo isso dentro da RCC. Então eu trago esse universo dessas teses, transformando agora, desenvolvendo a negativa geral frente às ações de RCC também, bem como a de transformação. Professor, como eu sei uma análise completa de uma ação de RCC? O que o senhor tem feito? Como o senhor tem feito para estar lidando com essas ações de RCC nesse cenário? Como é que o senhor tem analisado? Deixa eu só abrir aqui, que é o tempo que faz. Até responde. Professor, se o cliente não tiver o discernimento reduzido, ou seja, se ele for portador de esquizofrenia, como os tribunais compreendem a tese negativa geral. Beleza, se ele for portador de esquizofrenia e você conseguir demonstrar que no ato da contratação ele estava sem medicação e também não tinha a plena capacidade mental, você consegue a tese negativa geral. Qual o grande problema, doutora Graciela, da tese negativa geral nesse seu caso? Não tem a ver com o direito. O direito está claro, acho que todo mundo concorda, até o direito da doutora Graciela, né? É muito claro o seu direito. Se o cliente tem esquizofrenia, é claro o seu direito que é possível a negativa geral. Qual é o X da questão? O grande X da questão, a grande dificuldade, o grande problema disso aqui. Como eu vou provar que no ato dessa contratação o cliente estava sem medicação, o cliente estava em surto, o cliente não teve a plena capacidade de entender aquilo no ato do cenário. Eu preciso provar, não é só a medicação. Eu preciso provar que no ato da contratação, essa medicação, ele estava sob o efeito dessa medicação, que eu estou nisso. Esse é o grande ponto, porque não tem ninguém lá. E o banco não vai fazer prova contra si, o correspondente não vai fazer prova contra si. Então, esse é um risco do seu processo. Processo muito limpo. Só que como é que eu provo isso? Como é que, diga de verdade, como é que eu vou conseguir provar que no ato da contratação o cliente estava sem o discernimento adequado? Não sei que o cliente saiu de lá, foi para um médico, teve um surto logo em seguida, ou estava em surto, pronto. Por exemplo, ele fugiu de casa, estava em surto, pronto. Mas é algo muito, muito, muito distante. Esse é o problema. Provar nesse cenário. No tese a gente pode abordar qualquer coisa. O problema é o juiz aceitar isso, entendeu? Esse é o grande ponto. Estou iniciando, Ronaldo, no direito bancário devido a demanda muito grande de RMC e RCC. Exatamente. Hoje, do direito bancário são as ações carro-chefe, né? As ações que mais têm demanda. E qual é o X da questão? Você consegue girar em grande escala, porque as teses são muito bem aplicadas nesse cenário. Pessoal, para que vocês possam entender, seja extremamente prático aqui, veja só. Para eu identificar um RCC, lembrando, só vou ter em aposentados e pensionistas. Eu vou para essa aba aqui, da aba cartões. E na aba cartões, deixa eu puxar para cá aqui. Estranho. Isso assim. Na aba cartões, eu vou ter contratos ativos e suspensos. E eu vou ter todos os dados da minha RCC, que é o que importa. Por exemplo, limite do cartão é o que eu vou colocar no meu cálculo como isso aqui, como valor do empréstimo. Porque o que os grandes correspondentes eles fazem na prática? Eles pegam esse limite do cartão, que é o limite que o cliente ia ter para a RCC, pegam esses R$ 3.615, saca de uma vez só, vai lá e saca todo esse valor, sacou tudo, os R$ 3.615, e ao invés de ser uma compra parcelada de cartão, como é para todo mundo, esse saque inteiro eles entregam na conta do cliente como um valor
E ele usa isso como se fosse um empréstimo. Na mente do cliente, ele fez um empréstimo de R$ 3.615, mas nunca foi. Foi um cartão de crédito. E essa reserva utilizada, que é o valor que é descontado mensalmente, é o mínimo relacionado a esse limite de cartão. Outra coisa, a data de inclusão. A data de inclusão está aqui, ó, dia 19/9/2022, que vai ser o meu parâmetro de cálculo. Por exemplo, vamos pegar essa mesma RCC aqui. Se eu for utilizar a tese da negativa geral, o que eu coloco aqui? Ó? Primeiramente, eu vou calcular o número de meses aqui, né? 19/9/2022 até hoje. Quantos meses passaram? Deixa eu só achar aqui a calculadora de meses. Vamos lá. 19/9/2022 até hoje, né? Opa. Pronto. Deixa eu botar aqui. Isso, assim. Pronto. 39 meses. Então, tem aqui, ó, 39 meses. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonito e ficar didático. 39 meses. Beleza? Então, venho aqui, ó. Se eu for utilizar a tese de negativa geral, preste atenção no que eu estou dizendo. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó, a data do primeiro desconto, que foi dia 19/9/2022, 19/9/2022. A taxa de juros mensal, lembrando, a taxa de juros mensal é a taxa de correção, o fator de correção monetária, 1.0. O valor dessa tarifa, tá? O valor que foi utilizado aqui nessa tarifa bancária, qual foi o valor aqui? Foi de 228,86. Então, mais uma vez, eu venho aqui, ó, 228,86. E logo em seguida, eu coloco o número de desconto, que foi o número de meses descontados, que foram 37 meses, é isso? Perdão, 39 meses. Se eu for utilizar a tese negativa geral, veja só, o valor descontado, né, que esse 228 vezes 39 com a correção monetária, deu sabe quanto? Deu 12.406,50. A repetição do IDEP já dá R$ 24.813. Essa seria uma tese de negativa geral frente a uma RCC. Se, por um acaso, eu fosse utilizar a RCC frente a uma tese de transformação, qual seria a lógica agora? Eu pegaria o mesmo valor do empréstimo, 3.615, então eu coloco 3.615, eu coloco a taxa de juros mensal, e aqui, pessoal, eu vou na taxa de juros mensal do Banco Central, tá bom? Eu vou colocar aqui no Google séries temporais Banco Central, certo? Eu vou buscar justamente o valor da taxa de juros. Vamos pensar, raciocínio. Eu estou transformando esse cartão no empréstimo consignado. Estou dizendo para o juiz, em outras palavras, excelência. O cliente, no fatídico dia que foi fazer essa bênção chamada RCC, ele queria fazer um empréstimo consignado comum. E o processo vira essa transformação. Então eu vou pegar a taxa de juros para um aposentado e pensionista de contratação de empréstimo consignado nessa mesma data. Eu venho aqui, ó, e logo em seguida eu vou buscar aqui meu INSS. Pronto. Os empréstimos contratados por aposentados e pensionistas. Vou clicar em consultar séries, em visualizar valores, certo? E vou verificar qual era a taxa de juros para um empréstimo consignado contratado quando? Contratado em setembro de 2022. Então eu venho aqui, ó, 2022, próxima página. Em setembro de 2022, a taxa de juros era de 1,76. Então eu coloco aqui, ó, 76, certo? O valor da parcela aqui era de 228,86. 228,86. A data de início aqui foi no dia 19/9/2022. 19/9/2022. O número de parcelas pagas até o presente momento foram 39. E eu coloco aqui o fator de correção monetária. Feito isso aqui, ó, 19/9/2022. Coloquei. Não, doutor Lucas, era 2019, só a taxa de juros. Não, eu coloquei aqui, ó. Meu filho, perdão, exatamente. Setembro de 2022, 2.0 aqui, ó, setembro de 2022. Boa observação, doutor. 2,0. Boa observação, doutor Lucas. Show de bola. Feito aqui, ó, fator de correção monetária, vamos calcular para ver se pelo menos eu cheguei perto. Olha só, se eu utilizasse a tese de transformação aqui, em razão do valor desse empréstimo, vou clicar, mais uma tese que eu poderia utilizar na RCC, ó. Olha só que coisa interessante.
Todos os meses aqui, ó, começou com saldo inicial, certo? Tá vendo aqui o saldo e a evolução desse saldo? Então vamos lá, 3.458, que foi o saldo já da primeiro desconto. Vindo diminuindo, diminuindo. Se isso aqui fosse um empréstimo consignado comum, certo? Desde o mês 20, no mês 20, isso aqui deveria ser encerrado. No mês 20, isso aqui deveria ter sido encerrado. Que daria menos 189. Só o que aconteceu na prática. Os pagamentos continuaram a ser realizados até o mês 39, que é o mês que a gente entrou com a ação. Então, no mês 39, o cliente já tinha pago, após a quitação, R$ 5.502,62, que justamente esse valor corrigido dá R$ 6.603,15, com repetição do INDEP, dá R$ 13.206,29. Então, olha só a projeção. É justamente no pós-projeção, lembra o que eu falei lá no início? Está vendo como as coisas elas começam a convergir? O que eu vou estar pedindo dentro dessa ação? O superior. O que passou do 20. Até aqui, gente, até o mês 19 é tudo devido. Eu não pedi a transformação, então foi transformado. Até o mês 19 é tudo devido, tudo amarrado, tá certo? Só que passou do mês 19 até o 39, que é justamente esse valor negativo, significa que logo após a quitação eu continuei pagando. E mesmo após pagar, eu tenho o direito a justamente a repetição do indébito. Exatamente aqui, ó, 39 com 5.502. Doutora Alexandra Gross, como é que eu faço para falar diretamente com você, professor? Pode falar diretamente através da nossa especialização em direito bancário. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, onde a gente tem encontros, exatamente. Dentro da nossa especialização, a gente tem encontros através de videoconferência, que a gente tem a oportunidade de estar conversando e justamente estar analisando seus casos diretamente. Então, apresentei essa memória de cálculos. E aqui vai um ponto, gente, que muda toda a lógica por trás desse tipo de ação. Seja na negativa geral, seja na tese de transformação, você quer ganhar e você precisa demonstrar para o juiz especialmente algo, que é o impacto financeiro ao longo dessa negociação. O impacto financeiro ao longo dessa negociação. Como é que eu mostro isso? Como é que eu lido com esse cenário? Eu vou estar apresentando dentro de cada uma dessas ações exatamente o que? Exatamente a memória de cálculos. Não basta a tese certa, não basta a tese adequada, eu preciso desenvolver cada uma das memórias de cálculo para estar juntando nesse cenário. É assim que você compara a tese de negativa geral e a tese de transformação exatamente dentro desse tipo de operação. E até respondendo muito bem a pergunta do Dr. Ronaldo e tantos outros, vai aqui um questionamento, que para você que ficou até agora comigo e deseja de fato evoluir dentro do direito bancário, eu tenho um convite especial. Nós estamos no mercado jurídico desde 2015. São mais de 30 mil advogados impactados diretamente por nossos cursos, treinamentos e tudo aquilo que a gente tem feito. O que eu vou te apresentar agora é uma porta de entrada definitiva para o seu sucesso dentro do direito bancário da maneira certa. Eu estou apresentando aos colegas a nossa nova especialização em direito bancário. Do zero ao avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% do jeito que você vê aqui, focado na aplicação prática e na advocacia real, a coisa acontecendo de fato. Dentro da nossa metodologia, nós iremos não só ter mais de 200 aulas, isso mesmo, de diversos temas dentro do direito bancário, como também você vai ter acesso direto a mim, o professor Elicelton Farias, a mim, não é a ninguém na minha equipe, diretamente a mim, para esclarecer suas dúvidas, receber orientações estratégicas, interagir com os demais participantes. E claro, você terá acesso a ferramentas incríveis que irão auxiliar no seu dia a dia, economizando tempo e trazendo essas novas oportunidades de negócio. Dentro de nossa especialização, eu dividi ela em alguns blocos. O primeiro bloco é como a gente vai não só entender a dinâmica do direito bancário, como é que eles se comentam, e também os princípios e como eles vão se comportar dentro do direito bancário. Foi o que a gente viu, né, sobre inversão do ônus da prova, sobre boa-fé, sobre vulnerabilidade, aplicação desses princípios frente a um processo de fato.
Vencido essas partes, e lembrando, tudo que eu estou falando aqui são módulos, então cada módulo desse vai ter assim 10, 12, 15 aulas. A gente começa numa parte exatamente captação do clientela. Veja só, não basta você entender a parte jurídica da coisa, você precisa entender como captar justamente clientes. A gente vai ter uma aula sobre marketing jurídico, construção de autoridade, como você trazer clientes para dentro do seu escritório. Você trouxe clientes, show de bola. Eu preciso agora, não é só sentar o cliente na minha frente, eu preciso convencer esse cliente que eu sou advogado certo para resolver o problema dele. Então a gente vai entender os gatilhos mentais, como é que funcionam essas técnicas de persuasão, os fundamentos para melhorar a sua chance de sucesso na hora de fechar contratos. Professor, captei o cliente, fechei com o cliente, como é que eu entro em campo agora? Atendimento direto ao cliente. Como é que eu vou estar atendendo esses clientes? Como é que eu vou estar apresentando as ofertas personalizadas? O que eu preciso fazer para estar lidando com esse cliente, superar essas objeções e, claro, conseguir de fato atender as expectativas necessárias. A gente vai estar vendo isso dentro do módulo 6. Pessoal, uma vez que o cliente está dentro do escritório, a gente começa abordando justamente as ações. E aqui vai um ponto que eu quero que você preste muita atenção. Todas as ações que eu vou falar a partir de agora, a gente vai ter mais de 10, 15 aulas para cada uma dessas ações. E lembrando, a gente vai desde o atendimento inicial, passando por reunião inicial, passando por petições. Você vai ter modelo de todas elas. Modelo de petição, modelo de réplica, modelo de ficha de atendimento, modelo relacionado a contrarrazões, modelo relacionado às apelações, tudo isso. E a gente já começa com a ação declaratória de inexistência de débito, quando uma das ações mais utilizadas. Tudo isso com modelo até execuções renais de sentença. Logo em seguida, a gente entra com a ação declaratória de RMC. Como é que eu vou estar lidando com a RMC, seja na tese negativa geral, seja na tese de transformação, os detalhes por trás de cada uma dessas teses. No segundo momento, a gente já vai estar focando na ação declaratória de RCC. Como é que essa ação vai se comportar? Quais são os detalhes por trás de uma ação de RCC? O que eu preciso ter em mente? Quais são os métodos de cálculo? Muitas coisas que a gente começou a ver isso aqui. O que eu vou estar lidando com isso? Como fazer tudo isso e quais são os detalhes para esse cenário. Pessoal, eu venci essas ações, eu começo outro bloco. Golpe de empréstimo consignado. Ou seja, como é que eu vou estar lidando com isso? Imagina, o cliente chega no seu escritório, seu doutor, estou sendo cobrado por um empréstimo, eu nunca fiz. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso fazer? Existe um módulo de mais de 15 aulas só para abordar o golpe do empréstimo consignado, como você, advogado e advogada, pode estar lidando também com esse cenário. Revisão de empréstimo consignado. Eu tenho a taxa de juros A, eu tenho a taxa de juros B. Como é que eu vou enfrentar essas taxas de juros? Vale a pena pedir dano moral? Não vale a pena? Quais são os detalhes que eu preciso ter na hora de estar lidando com a revisão de empréstimo consignado? Você vai estar aprendendo isso dentro do módulo 11. Módulo 12, desconto de cesta de serviços. Como é que eu vou estar lidando com esse tipo? Principalmente contas previdenciárias. Para quem está lidando direito bancário, isso é uma ação muito boa. São esses micro descontos, não agora em benefício do INSS, mas diretamente na conta bancária, você vai ver isso. É prima, inclusive, do seguro não contratado. Quem aí nunca viu o campeão das vendas casadas, que são seguros? Como é que eu vou contestar essas práticas? Quais são os detalhes por trás dessas práticas? O que eu preciso fazer? É o módulo 3 dos descontos de seguros não contratados. Mais uma vez, eu repito, cada uma dessas ações que estou falando aqui, você vai ter modelo de petição, modelo de ficha de atendimento, modelo de apelação, de contrarrazões, slides, tudo que você precisa para de fato entrar com isso. E mais de 15 aulas para isso. Declaratória de inexistência de refinanciamento. Imagina o seu cliente está sendo cobrado do refinanciamento que ele não contratou. Quais são os detalhes por trás disso, o que você precisa fazer e como você precisa fazer? Você vai estar abordando tudo isso lá no módulo 14. O golpe do Pix. Essa aqui é uma das ações que ela ganhou um espaço muito grande nos últimos anos, principalmente com esse crescimento de mais diversos tipos de golpes sendo aplicados. Como é que eu vou estar lidando com o golpe do Pix? O que eu preciso fazer e como é que eu preciso fazer? Você vai estar vendo tudo isso aqui dentro do módulo 15. O golpe da TED também, né, que é o primo do golpe do Pix. E os detalhes por trás disso, o que eu preciso fazer dentro do golpe da TED, quais são os detalhes por trás, como é que eu vou abordar tudo isso. A revisional de juros abusivos do cartão de crédito. Preciso dizer aqui quais são os juros mais agressivos que nós temos no direito bancário. É claro que é o cartão de crédito. E você vai estar vendo como advogado desse cenário, como fazer tudo isso, esses juros do cartão de crédito. Um módulo de execução. Não basta eu ganhar fácil conhecimento, né? Eu preciso de ter uma execução, eu preciso entender a dinâmica disso, os segredos por trás disso e como está fazendo tudo isso na prática. Você vai estar lidando com esse módulo de execução de sentenças sobre o procedimento legislativo e o cumprimento efetivo dessas sentenças.
Revisional de financiamento de veículos. Isso aqui é uma ação que tem uma demanda gigantesca. Imagina, o cliente está sendo cobrado de juros abusivos dentro do veículo, tarifas abusivas. Essa ação especificamente é algo que muda tudo. A gente não discute só juros abusivos, inclusive juros abusivos não é nem o principal foco dessa ação, e sim as inúmeras tarifas que temos aqui. E no módulo com mais de 17 aulas você vai estar aprendendo tudo isso. Como está construindo essas petições de empréstimo consignados e as tarifas com inteligência artificial? Quais são os detalhes de como a gente fazer IA, principalmente até do tudo, porque a gente tem que peticionar exatamente. Direito bancário tem muitas petições. Se você não consegue encaixar a inteligência artificial aqui, a coisa desanda. Você vai estar aprendendo como fazer isso. Desconto de associações. Como é que eu estou lidando? Essa aqui foi a açãozinha do momento. Essa ação ainda vale a pena, não vale a pena? Quais são os detalhes? Onde é que está o grande segredo disso aqui? Como é que eu capto clientes através dessa ação para outras ações? Você vai estar vendo isso dentro do módulo 21. Golpe do consórcio. Imagina, o seu cliente queria fazer um financiamento e alguém botou ele para fazer, foi um consórcio. Quais são os detalhes por trás dessa ação? O que você precisa fazer nessa ação? Como vencer de fato tudo isso? Você vai estar aprendendo dentro do módulo 22. Revisional de financiamento de imóveis. É outra ação que tem uma projeção de um crescimento muito grande nos últimos anos. Capitalização, a gente tem processos que são muito longos os pagamentos e processos que geram valores muito altos, justamente relacionados a essa projeção de tempo, que é justamente na revisional de financiamento de imóveis. Desbloqueio de conta corrente. Como eu vou estar atuando em relação a isso ou esse tipo de demanda. E, pessoal, aqui vai um ponto de total atenção. Para estar lidando com essas ações, você precisa sim de IA. Por quê? Eu preciso de demanda. Você vai ter muitos atos processuais onde a IA vai ser sua principal aliada. Foi pensando nisso que a gente criou assistentes de peticionamento. Cada uma dessas ações que você acabou de ver aqui, eu criei um assistente de peticionamento, onde ele vai te ajudar a construir petições, construir réplicas e construir recursos, tudo com inteligência artificial. Eu peguei os próprios modelos que eu utilizo e alimentei uma inteligência artificial própria para que ela possa estar construindo tudo isso e te ajudando na criação dos seus processos com facilidade e agilidade. Ou seja, tudo o que você precisa para ter sucesso na advocacia bancária estará dentro da nossa nova especialização. Pessoal, não para por aí não é uma coisa, tá? Além da especialização com mais de 24 módulos, com foco exclusivamente na prática jurídica, acesso por 12 meses, possibilidade de tirar suas dúvidas diretamente comigo, professor, acesso a novos módulos com ações e teses bancárias de alta demanda no mercado, eu tenho algo inédito para te apresentar nesse exato momento, que é a análise prática de casos e processos bancários. Até respondendo a pergunta do Dr. Alexandre, do Dr. Ronaldo e tantos outros que perguntaram aqui. Pessoal, eu sei muito bem que muitos de vocês já têm operação, já estão no direito bancário, já estão com o processo rodando. E tudo que gostaria de fazer, pessoal, estou num caso X, eu quero sentar para conversar com o senhor, eu quero ter a chance de a gente ter uma conversa direta, frente a frente. Como é que a gente faria? Perfeito. Foi pensando em vocês que a gente criou isso. 12 sessões ao vivo através de videoconferência. Como é que vai funcionar? A gente vai se encontrar lá no Zoom, isso mesmo, ao vivo, a coisa não vai ser pelo YouTube, assim, não, vai ser no Zoom, frente a frente. Para quê? Para a gente não só analisar os seus casos e processos, como analisar os seus processos reais e aplicar as melhores práticas que eu utilizo, como é que eu utilizo, o que eu faria dentro do seu processo, para seja andar com ele, resolver problemas, execução, enfim, ganhar esse processo. Vai ser ao vivo, diretamente, conversando comigo lá no Zoom. É a chance da gente apresentar documento, fazer tudo isso. Esses encontros eles são coletivos, por quê? Muita gente não tem muitos processos. Gostaria de aprender com os outros, não tem problema. Além de suas dúvidas, você vai aprender com os outros colegas que estarem presentes, trazendo os casos concretos, e é natural que isso aí se transforme numa grande aula. Suporte contínuo, ou seja, lá no ambiente adequado a gente trazer novas teses, estratégias e oportunidades dentro do mercado jurídico do direito bancário. E networking de alto nível vai ser a chance de você conversar com os colegas advogados que estarão presentes nesse ambiente, que poderão participar, estarão lá trocando experiências valiosas. Pessoal, além da análise prática de casos e processos bancários, eu resolvi algo incrível, que é a nossa calculadora. Lembra que eu falei? Não é possível entrar com essas ações se eu apresentar os devidos cálculos. E foi aí que a gente criou uma ferramenta essencial, que é a calculadora de direito bancário. Ela vai simplificar juros, valores de revisões, RMC,
RCC, revisão de empréstimo em curso ou quitado, declaratória de empréstimos, esses descontos de tarifas, ela não só vai calcular a taxa de juros, calcular valor de parcela, refinanciamento não contratado, financiamento de veículos, o financiamento de imóveis, os descontos de associação e muito mais. Em outras palavras, cada uma dessas ações que a gente acabou de ver, existe uma calculadora específica, onde nessa calculadora específica a gente vai estar efetuando esses cálculos para juntar esses memoriais. Permitindo, obviamente, que você apresente essas peças de forma mais bem elaborada e execuções. Você vai ter acesso a uma palestra de inteligência artificial aplicada ao direito bancário. Ou seja, você vai aprender quais são as ferramentas que eu utilizo e você também pode utilizar, quais são as vantagens de utilização dessa inteligência artificial na hora de você ter economia de tempo, ter precisão nessas ações. Demonstração prática, né? Inclusive como eu faço, você também pode fazer essa aplicação da IA na advocacia. Construção desses argumentos e teses com inteligência artificial. Como essa inteligência artificial pode ser uma excelente aliada na hora de estar redigindo essas petições. E eu vou estar liberando com exclusividade a gravação dessa palestra para você aí ter acesso e trazer de uma vez por todas a inteligência artificial para dentro do seu escritório. E lembrando que a nossa garantia ela é incondicional. Significa que o risco ele é 100% nosso. Se por qualquer motivo você não gostar do nosso conteúdo, dentro de até 7 dias, basta me enviar um e-mail que eu irei devolver 100% do seu investimento. Dessa forma, o risco ele não fica mais com você, e sim comigo. Eu tiro o peso dessa decisão dos seus ombros e trago para os meus ombros. Eu faço isso por um motivo bem simples. Eu confio fortemente no que eu estou te oferecendo e acredito sim que vai te ajudar. Assim como ajudou centenas e centenas de colegas advogados e advogadas que decidiram dar um passo na sua carreira e hoje estão aí, colhendo os excelentes frutos de seu trabalho. E pessoal, em resumo, a nossa especialização em direito bancário, com essas mais de 200 aulas, só ela custa R$4.000. Só ela. Mas agora, você não vai pagar isso. A análise prática de casos e processos através de videoconferência lá no Zoom, só essa análise prática custa mais de R$8.000. Mas agora, você não vai pagar isso. O acesso ao portal do aluno para esclarecer todas as suas dúvidas diretamente comigo, professor, interagir com os demais participantes, só esse acesso custa R$2.400. O cálculo do direito bancário, a calculadora de direito bancário para você lidar com todos esses cenários, só essa calculadora será R$3.300. Mas agora, você não vai pagar isso. A palestra de inteligência artificial aplicada ao direito bancário, só essa palestra será R$1.300. Mas agora, você não vai pagar isso. O certificado de conclusão de especialização, só esse certificado, custa mais de R$800, mas agora você não vai pagar isso. Todos esses itens, a especialização em direito bancário com mais de 200 aulas já gravadas para vocês nesse exato momento, análise de casos práticos ao vivo comigo, acesso ao portal do aluno, calculadora, todos esses itens custam R$19.800. Mas agora, nesse exato momento, eu vou te dar um desconto de mais de R$17.800. E exclusivamente aqui, agora, você vai ter a chance de adquirir nossa especialização em direito bancário por 12 parcelas de R$206 ou R$1.997 à vista. Nesse exato momento, aqui agora, eu estou deixando o link de aquisição da nossa especialização agora mesmo, aqui no chat, para que você clique e venha participar da nossa especialização em direito bancário. Mais de 200 aulas já gravadas, análise prática de casos concretos ao vivo comigo lá no Zoom, para quem tiver processo e quer resolver o processo. Acesso ao portal do aluno com exclusividade para interagir comigo, com os demais participantes, calculadora de direito bancário, palestra de inteligência artificial, certificado de conclusão por apenas 12 parcelas de R$206 ou R$1.997 à vista. Estou deixando o link de aquisição aqui e agora, nesse exato momento. Pessoal, vou estar agora respondendo algumas dúvidas, tem muita gente animada, muitos questionamentos, e vou estar respondendo todo mundo. Vamos lá, um por um aqui. Doutora Aline, tem a opção de crédito recorrente? Doutora, tenta efetuar a aquisição, tá certo?
que o nosso sistema ele tem um sistema de recorrência inteligente. Como é que funciona? Ele vai verificar o limite que a senhora tem no cartão. Se a senhora tiver o limite, pelo menos de uma parcela, R$ 206, tá bom? A senhora já pode efetuar a compra, que o restante, se por acaso não tiver limite, for isso o caso, obviamente, ele vai transformar em pagamento recorrente. É uma sistemática aqui que o sistema chama-se de recorrência inteligente. Então pode testar que vai dar muito certo. Doutor Ronaldo, desculpa, toda pós será ao vivo? Não, não será ao vivo não. A gente tem mais de 200 aulas que elas já estão gravadas e prontas para você assistir nesse imediato, nesse exato momento. Quem for comprando agora já vai ter acesso imediato no e-mail lá, a área do aluno, já vai ter acesso imediato para poder não só assistir as aulas, como perguntar. Geralmente, quando eu termino aqui, eu já vou para o aluno para estar tirando dúvida de todo mundo, conversando, atualizando diariamente, respondo todas as perguntas. E hoje já é dia do professor até atualizar quem tem dúvida, quem tem questionamento, tudo isso. Agora, claro, professor, estou com um caso, professor, estou com um processo, professor, estou com uma situação X, Y, Z. Eu queria conversar com o senhor. Quero sentar com o senhor para a gente conversar, alinhar, deixar isso aí no jeito, deixar isso aí em ordem. Como é que eu faço? Aí pronto. Para quem está com esse questionamento, está com isso, como é que a gente faz? A gente vai ter sim, fica tranquilo, que a gente vai ter sim aulas ao vivo. Não é nem aulas, né? Vai ser um encontro de casos concretos. E como é que eu dividi isso? Como é que eu fiz isso aqui? Eu dividi isso em exatamente 12 encontros, pessoal. 12 encontros ao longo de quanto tempo, professor? Ao longo desses meses, um encontro por mês, onde a gente vai estar analisando seus casos concretos, seus questionamentos, vai estar analisando um por um, e a partir disso, a gente vai estar não só conversando, e lá estar organizando cada um desses cenários. Feito isso aqui, vou estar desenvolvendo tudo isso. Como é que o professor vai? Professor, eu quero saber como é que o senhor responde dúvidas dos alunos, como é que o senhor faz tudo isso. A gente vai fazer isso aqui agora. Nesse exato momento, estou aqui com o respectivo aluno, que fez duas perguntas aqui, doutor Adriano e doutor Julião. Eu vou estar respondendo com vocês aqui. Por exemplo, aqui, ó, doutor Adriano, professor, é um prazer imenso falar com você. Essa é a área do aluno, é a aula de professor. No momento que cada um de vocês faz questionamentos, eu vou estar aqui, ó, respondendo junto a essa área. Professor, é um prazer imenso falar com você. Gostaria de sua ajuda para esclarecer a seguinte dúvida. A taxa máxima de juros para cartão de crédito consignado para aposentado, pensionista e INSS é a mesma para servidores públicos aposentados e, no caso específico, servidores de São Paulo. Qual a legislação vigente? Excelente. Isso é sobre a taxa de banco do Banco Central. Independente do Estado ou a forma de aposentadoria, vamos seguir o teto do Bacen como órgão máximo, estou respondendo, aluno, regulador. Dessa forma, podemos utilizar as taxas gerais do Bacen. Cada um de vocês que está adquirindo nesse exato momento, quando pergunta, ó, vem até para a minha área de professor aqui, ó, tá vendo? As que não foram respondidas, eu vou responder daqui a pouco, e todas as outras já respondidas. Quem está adquirindo, está vindo aqui diretamente para a área do aluno. Essa daqui, só para estar mostrando para todos, é a nossa área do aluno. Deixa eu só pegar aqui, que tem sempre muita parte para voltar. Toda a área do aluno aqui, ó. Na área do aluno, você vai ter isso aqui, ó. Adquirir agora, professor, como é que eu faço para assistir a aula? O que eu faço? Deixo de fazer, professor. Quem está adquirindo agora já vai receber acesso aqui à área do aluno. Na área de boas-vindas, sempre começa por ela. Vai ter todas as informações essenciais, também vai estar a calculadora, senha, todos os detalhes aqui. Logo em seguida, todos os módulos, a base teórica essencial, todas as aulas já estão gravadas e disponíveis. Logo em seguida, por exemplo, a aula de hoje, RCC. Então tem aqui todos os detalhes, introdução, compreendendo a RCC, a montagem dessa petição inicial de RCC, a documentação, impugnação à contestação, um procedimento, tá? Por trás da RCC, são diversas aulas, e um ponto que eu gosto de fazer para deixar muito claro para todos. Abaixo de cada um dos módulos, a última aula sempre é sobre cálculos, onde, na prática, eu vou estar mostrando como você calcular, como você conectar tudo isso, tá? É importantíssimo que você conecte todos esses dados, inclusive, não só para fazer os cálculos, como também apresentar
esses cálculos. Vai ser isso aqui que vai fazer o juiz convencer para dar a procedência do seu respectivo processo. Então, são coisas que a gente está abordando dentro da nossa especialização para que você tenha acesso. Pessoal, são aqui os nossos últimos minutos aqui, tá? Do bate-papo. O link de aquisição da nossa especialização já está aqui também no nosso chat. Se você está com dúvida, professor, eu estou com dúvida em relação a algum aspecto da especialização, o que tem, o que não tem, essa é a hora de você perguntar. Eu já respondi alguns de vocês nesse exato momento, né? Doutor Ronaldo, já respondi aqui também, já respondi quem mais aqui? Doutora Aline, acredito que é isso, doutora Aline. Deixa eu ver mais aqui, até doutor Lucas, em 2019, é isso, exatamente. Aula top, só essa aula prática de RMC já valeu o tempo que eu deveria estar protocolando inicial. Pois é, aquele negócio, né? A gente não pode toda hora estar só desgastando o machado, né? A gente precisa afiar eles. Eu acredito que aqui esse nosso bate-papo, para quem pegou, muita gente aí conseguiu afiar e afiar muito bem o machado, conseguiu afiar e desenvolver muito bem aqui cada um dos detalhes por trás da dinâmica de uma ação de RCC, que vai ser uma das ações carro-chefe de todo o escritório bancário. Não tem jeito. Se você atua em direito bancário, tem que botar aí no manualzinho de procedimento ações de RCC e ações de RMC. São ações que a gente vai estar girando muito o tempo inteiro, e junto a elas tem esse X da questão aqui que vale muito a pena a observação. Por exemplo, eu posso estar entrando com ação de RMC e RCC, e vai ser muito comum que a partir desse extrato eu consiga não só elas, mas como isso aqui também, ó, ação de refinanciamento, averbação nova, por exemplo. Então eu tenho a revisão do empréstimo consignado, eu posso estar efetuando a revisional dentro do refinanciamento, uma revisional dentro dessa portabilidade, eu posso estar aproveitando aqui também para pedir um RMC, para pedir um RCC, ou seja, é muito comum no direito bancário, é onde entra a parte da IA, né, que você consiga, com um único cliente, você ter blocos e mais blocos de ações, né? Então você vai precisar, sim, não só aplicar a inteligência artificial, como conseguir de um mesmo cliente extrair o máximo. Isso é um grande segredo, que a gente chama até um nome em inglês muito bonito, LTV, Lifetime Value. Então, o valor desse cliente, a vida útil desse cliente, o valor que esse cliente gera no tempo. Então é natural que a gente não pense aqui como valor de ação, mas o valor do cliente. Um cliente ele vai deixar, por exemplo, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, porque esse mesmo cliente ele vira ação 1, vira ação 2 e ação 3. Agora, qual é o X da questão? Que você consiga entender tudo isso de forma blocada, que você consiga entender a dinâmica de uma ação de RMC, a dinâmica de uma ação de RCC, a dinâmica do revisional, a dinâmica do revisional de imóveis, do revisional de veículos, e eu consiga condensar tudo isso. E foi essa lógica que a gente trabalhou na especialização. Por isso que a gente trouxe essas mais de 200 aulas gravadas, por isso que a gente trouxe essa oportunidade de a gente estar conversando ao vivo, por isso que a gente trouxe essa oportunidade de estar analisando os seus casos concretos, para a gente estar entendendo os gargalos de sua operação, do seu escritório. Por isso que a gente analisou exatamente todos os detalhes e deu a oportunidade de ter calculadora e acesso direto, para evitar justamente esses gargalos e essas dores de cabeça. Vamos lá. Doutor Ronaldo ele fez uma pergunta bem interessante. Professor, até quando estará disponível para a matrícula? Estarei viajando, fica inviável iniciar nesse período. Beleza, a matrícula nessa condição, ela é para agora, doutor Ronaldo. Ela é para exatamente agora. Seria até império, professor, posso fazer a matrícula daqui a 1 mês, 2 meses? Pode fazer, mas vai ser um valor completamente diferente, principalmente com os reajustes que virão, principalmente com as atualizações que efetuaremos nos próximos dias. Tem um bloco de atualizações que eu já vou estar trazendo para dentro da especialização em direito bancário. Isso é um ponto muito, muito diferente. Feito isso aqui, depois desse bloco de atualização, depois do bloco de estudo, o valor naturalmente vai aumentar. Então, nessa condição, nesse preço, com acesso a casos práticos, tudo isso é para aqui e para agora. Estou trazendo isso aqui e já adianto para todo mundo, tá? Já adianto, são aqui os últimos minutos da nossa conversa aqui. Eu vou estar encerrando aqui o nosso bate-papo. Estou esperando algumas pessoas que estão lá no check-out, estão conversando com o pessoal. Então, já estou deixando aqui os minutos finais, 2 minutinhos já estou encerrando aqui.
Doutora Alexandra, boa tarde, professor. Minha questão é diferente das pessoas que estão aqui. Excelente, maravilhosa sua questão. Inclusive aqui, doutora Alexandra, a gente vai ter a chance de conversar dessa sua questão diretamente, você conversar diretamente comigo. E eu acredito que nos próximos dias já tenho aqui, nesse cenário aqui, para a gente conversar sobre isso. Porque vai ter isso aqui, pessoal. Quem está adquirindo agora, tá? Já foca em sessões ao vivo de casos concretos que já tem a data do nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro a gente já vai ter aqui para conversar, feito isso aqui. Só lembrando que é Natal, não seja tão maldoso. Não estou sendo maldoso, eu estou dizendo que vai ocorrer nos próximos dias. Esse vai ser o ponto alto, doutor Ronaldo, de verdade mesmo. É só o que vai acontecer nos próximos dias aqui em relação a esse cenário aqui. Então, vai ser essa discussão aqui. Doutora Alexandra, beleza, então a gente pode conversar em outra oportunidade aqui. É mais um encontro para os advogados, e os advogados de plantão já tem cliente aqui, ó, tá vendo? O professor dá aula, o professor traz cliente, para os bons captadores já está aqui ao vivo e a cores para pegar cliente, para os advogados de plantão. Esse é o poder do direito bancário. A doutora Alexandra é a maior dúvida aqui presente. Então, pessoal, esse é um cenário que a gente vai estar trabalhando e vai estar desenvolvendo em cada uma dessas ações, que é a nossa especialização em direito bancário. E esses aqui são os minutos finais da nossa conversa. Tá certo? Gente, de antemão, todo mundo encerrou. Tem alguém que está com dúvida ainda? Professor, estou com dúvida ainda, não ficou claro para mim, tem alguma dúvida em relação à especialização, vou estar tirando dúvidas em relação à especialização, propriamente dito, para encerrar aqui a nossa conversa. E tchau e beijo, né? Assim, beijo para quem já ouviu aquela frase, beijo para quem for beijo, abraço para quem for de abraço, tchau e benção. Porque essa condiçãozinha aqui, ó, não é para todo mundo não, é para aqui e agora, carreira do advogado sempre à frente do seu tempo, quando o assunto é direito bancário e principalmente direito bancário aplicado na prática, né? Porque de teoria em teoria tem gente demais aí no mercado contando história bonita teoria. Eu particularmente, vocês viram, né? O que eu dei hoje aqui, na verdade, acabou virando um bate-papo, /aula, /conversa, e essa é a minha dinâmica de trabalho. Eu trabalho exatamente desse jeito. Porque eu honro o tempo de vocês. Eu entendo o seguinte, imagina, gente, vocês pararam o tempo de vocês, pararam, né, até o doutor que estava peticionando, parou a operação de vocês e veio ficar aqui com a gente. Então, não faz sentido lógico eu passar aqui 30, 40 minutos, uma hora, o que seja, contando histórias bonitas e não entregar nada que, de fato, vocês podem aplicar no escritório, de fato, vocês convertam nesse dinheiro. Então, essa é a nossa maior premissa, nosso maior objetivo aqui. Pessoal, encerrando aqui, tá? Foi muito bom estar com vocês nesse bate-papo, foi muito bom estar com vocês nesse ambiente, essa mega conversa interessante sobre RCC e como a RCC se comporta na prática, dividindo teses. Uma coisa importante, gente, fica atento ao que a gente tem feito no Carreira do Advogado. Estamos com uma bateria de novidades, não só aplicando nos próximos dias, como aplicando ao longo dos próximos meses. E quem está atento está colhendo excelentes frutos. Então, se receber e-mail da gente, já marca lá, marca o nosso Instagram lá como favorito, recebeu mensagem no WhatsApp, pode ter certeza, a gente não vai falar com você se não for algo importante para você. Se não for, a gente não vai gastar o seu tempo, gastar mensagem, nada disso. Então fica atento a tudo aquilo que a gente tem feito, que vocês só têm a ganhar. Gente, foi muito bom estar com vocês, vou agora mesmo lá para a área do aluno, recepcionar meus novos alunos, tá respondendo todo mundo, tá interagindo com todo mundo, tá ok? Você quer participar da nossa especialização em direito bancário, essa é a hora, esse é o momento, o link ó, tá no chat agora mesmo, clica no link, vem participar, que eu te vejo em uma outra oportunidade. Para os meus alunos, ó, tô chegando, hein? Até a próxima, gente!